Bom dia, Bruno. Vamos fazer os ajustes aqui, chamar a turma para matar a saudade de fazer live. Vamos dar uns minutinhos aqui. Minha conexão dá uma estabilizada. Se vocês estiverem me ouvindo bem, vocês me falem, por favor. Para poder ver o que está acontecendo aqui, que nas últimas lives o pessoal tem se queixado um pouco do áudio. Agora para de cair meu celular. Bom, vamos lá. Estamos começando e o pessoal que for entrando a gente vai botando a par. Bom dia, pessoal. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta. Retomando um pouco da rotina das lives da terapia matinal. Espero eu que agora para valer. Andei um tempo sem fazer live, o pessoal estava me cobrando, então eu decidi voltar um pouco para esse nicho aí. A clínica, como vocês sabem, nesse período de pandemia passou por muita mudança, do atendimento presencial para o atendimento online. Muita coisa tem mudado na forma de atender, na forma da gente se preparar para os atendimentos. Mas uma coisa não tem mudado: as grandes queixas das pessoas com relação ao que procurar. Quando buscar terapia, que tipo de ajuda buscar, quem é o profissional mais indicado. Bem, o melhor jeito da gente entender qual é o profissional que a gente deve procurar é entendendo o que a gente está sentindo, entendendo o que acomete, né? Nosso coraçãozinho, nossa mente, nossos pensamentos nesses tempos. Não só de pandemia, mas a pandemia com certeza teve um papel muito influenciador negativamente, né, na saúde mental, como a gente vem vendo aí. Fala-se muito na estatística de que a pandemia aumentou o número de casos de violência doméstica, aumentou o número de casos de depressão. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que isso sempre esteve ali, isso sempre foi bastante intenso, bastante tenso para as pessoas. Só que assim, quando não tinha pandemia, a gente tinha uma forma de burlar, uma forma de fugir dos problemas. Então, tá em casa, tá discutindo aí dentro de casa, sai, vai na casa de um amigo, vai na casa de um parente, passa um tempo fora. Tá com problema no trabalho? Passa no médico, dá um atestado, fica uns 2 dias em casa para se recuperar. Agora com a pandemia já é mais difícil, né? Olha, eu ensinando as pessoas a fazerem coisa errada, mas tudo bem. Agora com a pandemia é um pouco mais difícil. Você não tem como ficar saindo, você não tem muito para onde ir. Agora as coisas estão voltando a abrir, né? Mas com muitas restrições. Então você ainda não tem aquela liberdade de sair de casa, ir para um bar, ir para
tomar um café com os amigos, reunir a turma, fazer uma festa, isso ainda não é uma rotina. Ainda. Quem sabe a gente está caminhando aí com essa vacinação a galope aí, quem sabe a gente não esteja caminhando para essa solução, para esse fim dessa fase da pandemia. Acho que a corona ainda vai ficar com a gente um tempo, não acho que o fim da pandemia vai ser o fim aí das restrições, vai ser o fim dos problemas. Bom dia, Rafa. Chama a turma que o assunto hoje é sério, hein? Então, assim, o pessoal está falando, tá vacinando todo mundo, então vai acabar a pandemia. Eu não acho que a pandemia vai acabar com a vacinação. Vai melhorar sim, quando tiver a maior parte da população vacinada. A gente sabe que, infelizmente, nem todos estão sendo vacinados. Muita gente por opção, que eu considero uma ignorância, mas tem que respeitar um pouco essa liberdade das pessoas. Porém, quando a gente fala numa pandemia, o que a gente está vendo aí? Escolha de vacinas como se fosse um cardápio. Quando é uma doença que te afeta, você tem total liberdade para escolher. Não quero essa vacina, quero aquela. Agora, quando é uma doença que afeta todos em volta, afeta você, afeta familiares, afeta amigos, você não tem mais esse direito de escolher. Aquela é a vacina que tem disponível para você, é aquela que você deve tomar. Não existe melhor vacina, pior vacina, você entendeu? A doença é nova, as vacinas são novas, não existe ainda nenhum estudo que não especulativo, que não midiático, que não marketing desse ou daquele laboratório, que comprove a maior ou menor eficácia dessa ou daquela vacina. O que a gente tem no mundo? Laboratórios com mais dinheiro, que portanto vão espalhar mais rápido as suas vacinas, vão disseminar mais o seu produto e portanto mais pessoas vão sendo vacinadas com elas. Então você tem estatísticas aí de uma população inteira sendo vacinada com a vacina da Coronavac, outras com a vacina Sinovac, outras com a vacina da Pfizer, da AstraZeneca. Todas são vacinas, o vírus é o mesmo, a vacina é a mesma, muda uma ou outra maneira do mecanismo da própria vacina. Mas o efeito é o mesmo, o efeito é estimular o sistema da pessoa a produzir anticorpos para aquele vírus, para que porque a gente vai entrar em contato com ele se já não entrou, quando a gente tiver esse contato ele seja mais tênue, ele não nos leve aí a uma doença mais séria, não nos leve para o hospital. Eu falo por dentro de casa, minha esposa teve Covid, né, e por muito pouco não teve que ser hospitalizada, porque a saturação dela começou a cair, e a gente estabeleceu um nível, que se chegar tanto, a gente vai para o hospital. Graças a Deus não chegou, mas ela tinha sido vacinada. Então eu fico pensando, e se ela não tivesse sido vacinada, será que a gente teria tido essa, vamos dizer, essa sorte, por assim dizer, de chegar nesse ponto de estabilizar? Não sei, não tem como saber se sim ou se não. Entendeu? Graças a Deus o pior não aconteceu, ela não precisou ser hospitalizada, hoje está bem, com algumas sequelas da Covid que a gente está vendo aí, mas faz parte aí de toda doença grave, deixa marcas no corpo. Mas eu não estou aqui para falar de Covid, não estou aqui para falar de vacinação, estou aqui para falar de depressão. Porém, quando a gente fala numa pandemia, a gente fala de portas fechadas, a gente fala de quarentena, a gente fala de isolamento, a gente fala de luto por um estilo, vou fazer um pouquinho de barulho aqui. Luto pelo nosso estilo de vida. A gente tinha uma rotina de trabalho, de lazer, de divertimento, encontrar. Hoje, por exemplo, sexta-feira, sextou, é dia de happy hour, encontrar com os amigos. A gente não pode fazer isso. Né? A quarentena ainda não permite isso. Tem gente fazendo, mas por irresponsabilidade. Enfim. Então a gente ainda não tem essa liberdade. E o que acontece daí? A gente fica com essa sensação de estar trancado, com essa sensação de que alguma coisa mudou no nosso estilo de vida, e mudou mesmo. A pandemia veio aí literalmente com os 2 pés no peito para mudar a nossa realidade. Então assim, como eu falei lá no começo, não é que aumentaram os casos de doença mental, não é que aumentaram os casos, eles se tornaram mais evidentes, né? O estilo de vida já estava ali, a rotina já estava ali. As pessoas que eram naturalmente mais fechadas, mais isoladas, começou a ficar mais evidente o quanto elas são fechadas. A gente brinca muito, né? A pandemia não me afetou em nada, porque eu já levava um estilo de vida segregado, já vivia fechado na minha. Ótimo que a pessoa reconheça isso. Mas não é um motivo assim para a pessoa ficar feliz. Nossa, a pandemia não me afetou. Afetou sim. Porque se não te afetou, afetou outras pessoas em volta.
Então, a partir daquele momento, a sua família está mais perto de você, por ter que estar em casa. Então, eles estão vendo o seu estilo de vida mais fechado, sua maneira mais isolada, então aquilo acaba entrando em evidência. E, novamente, aquilo que eu falei, uma coisa que era velada se torna evidente. Então, não é que necessariamente aumentou. Aumentou a atenção com isso, aumentou a procura por ajuda, porque agora que a pessoa está em casa, muitos não estão trabalhando, muitos perderam o emprego, né? Então, assim, a questão da doença mental se torna uma necessidade, da mesma forma como uma doença física. Você está com uma dor que não passa, você vai procurar o médico. Está com uma dor de garganta, está com uma gripe que não regride, está com mal-estar, está com uma dor de barriga, você vai procurar o médico. E quando a dor é na alma, no coração? Estou com uma tristeza que não passa, nada desperta meu interesse. Estou na pandemia, tanta coisa deixei de fazer, então você começa a pensar muito nas coisas que você está perdendo. E esse pensamento, esse distanciamento entre o seu hoje e aquilo que você está pensando, aquilo que você está lamentando, vai deixar uma lacuna dentro de você que vai ser preenchida com pensamentos que podem não ser os mais saudáveis. Entre eles, eu falo sempre aqui nas minhas lives, a gente tem a depressão. O que é a depressão? Ela tem várias descrições, elas têm várias origens prováveis. Eu vou falar de alguns tipos de depressão e alguns dos sinais. Não vou usar o termo sintoma, porque eu não gosto de ensinar sintoma. Vou usar os sinais que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala de cada um desses tipos. Mas todos eles têm uma coisa em comum. O nosso cérebro, eu costumo comparar que é um pote, nosso crânio é um pote, dentro dele tem uma esponja que é o nosso cérebro, cheio de líquido. O que tem nesse líquido? Neurotransmissores, substâncias que vão facilitar, que vão potencializar as reações químicas que geram nossos estímulos, geram nossa formação de memória, funcionamento adequado do nosso corpo. Então a gente tem N neurotransmissores. E alguns desses hormônios, alguns desses neurotransmissores que estão sempre em equilíbrio, ele tem que estar numa homeostase, num equilíbrio perfeito. Alguns deles, às vezes, não estão funcionando como deveriam ou a gente não produz na quantidade adequada. Um deles, e o mais importante, que vai afetar diretamente a depressão, é a serotonina. É o hormônio da alegria, o hormônio do bem-estar, o hormônio da saúde, como a gente fala. É aquele hormônio que estimula o cérebro a ter prazer, a sentir prazer, fazer coisas que gosta, buscar coisas que agrada, que são do interesse. Estou com vontade de comer um chocolate, vou lá na cozinha, abro meu armário, meu pote, pego um chocolate para comer. Estou com vontade hoje de almoçar feijoada, vou comprar as coisas, vou fazer material para fazer uma feijoada. Então, esse impulso vem desse hormônio, entendeu? Ele é aquele que transforma a minha vontade de pegar uma coisa que me dá prazer e transformar em ação, transformar em realidade. Se a produção dessa serotonina está caindo por qualquer razão, o que acontece? Eu posso até ter a vontade, mas ela não vai deixar de se não vai passar do campo da vontade. Então, ai meu Deus, eu queria comer um chocolate. Não tenho chocolate em casa, eu vou ficar lamentando o fato de eu estar com vontade de comer chocolate e não ter um chocolatinho em casa. Entendeu? Então esse é um dos efeitos da pouca produção da serotonina. Outro efeito diretamente associado ao mecanismo da depressão. Outro hormônio do qual eu já falei aqui em outras lives, quando eu falei de estresse e ansiedade, é o cortisol. É um hormônio produzido na suprarrenal. Ele vai fazer com que o nosso corpo acelere o metabolismo, nosso coração bata mais rápido, a corrente sanguínea aumente, a pressão sanguínea aumente. Ele coloca a gente num estado de enrijecimento muscular preparado para dar uma resposta. Ele é o hormônio da reação, ele é um hormônio reativo, portanto. O que quer dizer isso? Estou sob estresse, estou sob ameaça, o meu corpo vai entrar em estado de alerta. E o cortisol é o hormônio que provoca esse estado de alerta. Então, como vocês podem ver, o cortisol e a serotonina, elas têm um contrabalanço um do outro. Se eu tenho muita serotonina, eu estou com a produção de cortisol inibida. Se eu tenho muito cortisol, eu inibo a produção da serotonina. Então, uma pessoa que é muito estressada, que é muito ansiosa, o que acontece? A serotonina dela vai baixando, porque o cortisol está tomando conta do organismo. Eu não posso ter relaxamento se meu corpo está me dando sinais de alerta, de perigo, de reação, está me colocando em situação de reação imediata, de resposta imediata.
que na psicoterapia a gente chama de resposta de luta ou fuga. É quando você está num estado tão extremo de atenção que você só tem duas respostas possíveis para qualquer atitude que tiverem com relação a você. Você vai agredir, pode ser verbalmente, você vai vomitar a palavra em cima da pessoa, pode agredir fisicamente. É aquela pessoa que, por exemplo, está andando na rua, leva um susto, ela vira e dá um tapa na pessoa. Nem percebeu quem era, nem sabe o que ia acontecer, mas a pessoa levou um susto tão grande que estava nesse estado que ela virou e pá! Aí que ela vai perceber o que ela fez, aí que de repente ela vai ver que podia ser alguém vindo falar com ela, pode ser um filho que veio trazer uma coisa que ela esqueceu em casa, mas a reação dela estava com tanta prontidão que ela não pensou, ela não percebeu que ela estava para ter essa reação até ter essa reação. E aí vem toda aquela questão, né, do estresse, da ansiedade, do choro. Então, assim, o nosso corpo, ele sempre vai trabalhar para que a gente tenha o que precisa. Se eu estou num mecanismo de estresse, eu preciso estar de prontidão. Então, meu corpo vai produzir cortisol, vai colocar o cortisol lá em cima para que eu tenha a melhor resposta possível de luta ou fuga, de enfrentar o que eu julgo que é uma ameaça, um problema, ou fugir dela. Entendeu? Por isso que a gente fala que é luta ou fuga. São as respostas mais extremas do nosso organismo. Então, assim, cortisol tem esse efeito. A serotonina é ao contrário, me coloca no estado rebaixado, de relaxamento, de tranquilidade. Não quero nada com nada, sextou, tô zen, tô tranquilo. Entendeu? A serotonina vai me colocar num estado de tranquilidade, onde primeiro eu observo as coisas que vão acontecer para daí raciocinar, ver o que está acontecendo e processar a informação. Eu não reajo. Primeiro eu assimilo, primeira coisa que acontece comigo, depois eu vejo o que está acontecendo. Entendeu? A serotonina, como vocês podem ver pela minha descrição, ela está muito associada aos estados de alteração de consciência, por exemplo, transe hipnótico. Quando a pessoa está num estado tão profundo de entrega que as pessoas estão falando com ela, ela não percebe, ela está lá vendo televisão, ela não escuta a pessoa que está do lado dela falando com ela porque ela está entretida, está longe, né? Isso é uma pessoa que está produzindo bastante serotonina, está fazendo com que o corpo responda a essa produção. De repente está chegando no dia do trabalho, sentou na frente da televisão para dar uma relaxada, para que o corpo vá diminuindo, né, a presença do cortisol e a serotonina vai aumentando. Tem um termo que a gente usa nos tempos modernos que é a caixinha do nada. Se vocês puderem, eu não me lembro agora o nome do palestrante, mas ele fala dessa caixinha do nada que a gente precisa ter na nossa vida. Depois eu vou procurar, vou colocar na descrição para vocês. Mas a gente precisa ter esse momento pra gente, esse momento de introspecção, de parar, respirar e deixar o problema ir embora. Expirou, soprou o ar, só pro problema. Cláudio Duarte, valeu, Cléia. Eu sou péssimo para guardar nome. Procurem depois esse vídeo aí, Cláudio Duarte e a caixinha do nada. Primeiro vocês vão se divertir muito, depois vocês vão ver que é uma ideia sensacional a que ele teve, né? E ele fala muito disso. A gente tem no nosso dia a dia aquele momento que a gente não quer nada, né? Chegou, sentou na frente da televisão, você tá lá, tá. Você não tá vendo nada porque você tá passando todos os canais. Aí alguém para e pergunta, o que você tá assistindo? Nada. E você tá lá. Você não percebe que você tá fazendo isso. Porque você está se estimulando a buscar alguma coisa do seu interesse. Nem você sabe o que é. Mas isso é a serotonina querendo despontar e o cortisol querendo abaixar. Isso é muito saudável. Então você tem que ter esse seu momento de entrega, de relaxamento, de desligar. Você entendeu? É importante para você, é importante para a sua saúde mental, é importante para lidar com o estresse. Não deixar que o corpo chegue naquela resposta que eu falei de luta e fuga, de você viver constantemente tenso. Isso faz mal para o corpo, isso enrijece. Lembrem-se que o coração também é um músculo. Então, se eu coloco o meu corpo em estado de enrijecimento, de resposta pronta, eu também enrijeço o meu coração. Ele bate com muito mais intensidade, com muito mais força do que ele deveria. O que acontece? Ele se desgasta, a pressão sanguínea aumenta e quem tem problema de hipertensão começa a passar muito mal. Por exemplo, tudo assusta a pessoa. Porque a pessoa está num estado de prontidão tão grande que ela está esperando uma resposta a qualquer momento. Então, qualquer resposta, o cérebro dela vai entender como aí, tá vendo? É um problema. Vai lá, lida com isso.
É aquela pessoa que está andando na rua tão distraída, está vindo de uma descarga de estresse tão grande, entendeu? Que de repente alguém na rua bate a porta do carro, a pessoa pula longe. Não sabe nem o que foi, mas ela pula, porque ela não estava distraída, de repente, pá! Primeiro ela pula, depois ela vai procurar o que aconteceu. Entendeu? Eu falo isso sempre. Eu espero que você esteja falando isso do outro. Se eu deixei entender o contrário aqui, por favor, me perdoem. Sim, as mulheres também precisam da caixinha do nada, porque as mulheres também vivem sob desgaste, sob estresse, sob pressão. Não só no famoso clichê dos trabalhos de casa, mas hoje em dia as mulheres estão aí, estão na rua, estão na indústria. Têm um estilo de vida igualmente ativo, então elas também estão sujeitas à mesma sobrecarga, ao mesmo estresse, né? Enfim, é que aquela palestra, ô Cléia, você vai concordar comigo, ela tem um cunho um pouco religioso. Não sei se a gente está falando do mesmo palestrante. O palestrante que eu assisti era um pastor, e ele estava falando dentro de um congresso religioso, né? Então, assim, na religião fala-se muito de cuidar do homem, né? E da mulher respeitar essa posição do homem. Eu não vou entrar no aprofundamento dessa questão, tá bom? Por questões óbvias, é uma polêmica que eu não quero aqui nesse canal. Então, depois a gente tem um tete a tete, a gente pode até conversar sobre isso. Mas você entendeu? Em nenhum momento nessas palestras, nesses congressos, pelo menos dos que eu acompanho, tá? Você ouve falar num cuidado para a mulher. É sempre para o homem. Não sei porquê. Na psicoterapia eu bato muito nessa tecla, inclusive não sei se ainda está aqui o Bruno Tosi, um psicólogo formidável que faz um trabalho muito legal com mulheres, com motivação, com autoestima. Ele tem um workshop constante, ele tem um trabalho constante com grupos de mulheres que ele está levantando uma turma aí num astral muito interessante. Não sei se ele ainda está aqui na live, ele estava no comecinho. Mas hoje em dia a gente fala muito do cuidado com a mulher, né? Então assim, tem horas que eu falo que a religião e a psicologia se enfrentam, porque uma fala o óbvio, a outra fala a crença. E aí você vai ter aquela questão. Eu já tive pastor que falou para mim que rezou para eu morrer. Juro por Deus. Entendeu? Porque eu comecei a tratar pessoas que eram da igreja dele, as pessoas começaram a melhorar, não passaram a vir me procurar em busca de aconselhamento ao invés de ir atrás dele. Lembrando que psicólogo não faz aconselhamento, faz psicoterapia. Mas a pessoa vai dar o nome que ela se sente confortável com isso. Então ele falou que já que eu estou desvirtuando as pessoas da igreja, eu sou do capeta, então eu tenho que morrer. Ele me falou isso. Então assim, por isso que eu não misturo de jeito nenhum religião e psicologia. Não é da minha alçada, não sou pastor, não sou padre, não sou rabino, estudo pra caramba, você entendeu? Mas não é do meu interesse ter essa mistura de assuntos aqui. Então, assim, quando a gente fala do cuidado, a gente fala do olhar para dentro, de encontrar aquilo que nos faz bem, seja no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa. Eu falo para os meus pacientes e vou fazer uma pergunta para vocês que estão me assistindo agora. Pensem na agenda de vocês e eu pergunto para vocês quantas horas vocês têm por dia para lazer. Quando vocês vão fazer a sua agenda, o planejamento semanal de vocês, quanto tempo vocês colocam para descanso entre uma atividade e outra? 90% para mais dos meus pacientes não colocam. Eles esquecem. Entre uma atividade e outra tem um tempo de trânsito. É esse o tempo que eles consideram que é o tempo de descanso, mas está errado. A pessoa não pode ter um tempo de descanso baseado numa tarefa. Eu não estou descansando, eu estou indo para uma outra atividade, então eu já estou focado em outra coisa. Não estou desligando a chavinha, não estou baixando o meu cortisol, não estou estimulando a produção de serotonina, eu não estou fazendo nada, eu estou emendando uma tarefa na outra, estou me desgastando, estou me cansando, vou terminar o dia com a sensação de que nada rendeu, fiz muita coisa, mas nada rendeu porque eu não fiz nada do que me desse prazer, não fiz nada do que eu queria. E na minha rotina de trabalho, eu preciso, às vezes eu atraso um pouco a agenda dos meus pacientes, porque eu preciso, entre um atendimento e outro, de pelo menos 5 minutos para tomar uma água. Adoro tomar água e sentir o gostinho da água, relaxar.
sentir o fresquinho descendo, isso me renova. Eu preciso desse tempo. Tirar os pensamentos do paciente anterior, dar uma lida no material do próximo paciente, me preparar para isso. É assim que eu funciono. Então, se eu emendo um atendimento do outro, eu não rendo. Eu atendo o segundo paciente, eu tenho a sensação de que eu estou fazendo algo errado. Eu atendo o terceiro paciente, então já não está mais rendendo. Então, mesmo que eu atrase um pouco os meus atendimentos, eu coloco 5 minutinhos entre um e outro. Entendeu? Entendi perfeitamente, Claire. Fica tranquila. Você não me tirou do foco, não. Tá? Fui eu que puxei o assunto, então nada mais natural que a gente falar sobre ele. Então, vocês entenderam? A gente não tem o hábito de colocar descanso na nossa agenda, isso é muito problemático. Entre uma atividade e outra. Se até trabalho, por lei, CLT, quem for advogado pode ir atrás aí e ver que eu estou falando a verdade. Se eu não me engano, a cada 3 ou 4 horas de turno contínuo, é um direito do trabalhador ele ter ali um intervalinho de 15 a 20 minutos. Tem empresa que dá mais, tem empresa que assim, ela não dá um intervalo, mas o trabalhador tem a liberdade de se afastar um pouco do local de trabalho, ir para um ambiente ali diferente, tomar um café, respirar, beber uma água, tirar ali um descansinho para ele e depois voltar para a atividade. Então é pressuposto esse intervalo, mas ele existe, é por lei, tá? E tem empresa que faz o contrário. Infelizmente, eles partem do princípio de que eles estão fazendo um favor para o trabalhador, deixando ele descansar durante o trabalho. Olha que coisa legal da parte deles, só que não tem nada de legal nisso. Entendeu? Cuidar da saúde mental do trabalhador, cuidar do bem-estar. 4 horas, obrigado. Cuidar do bem-estar do que ele está proporcionando é para a empresa. Ele não está fazendo um tempo para ele está descansando para voltar a produzir para a empresa. Então, assim, de gentileza mesmo, não tenha nada. Eu vejo como uma obrigação. Posso estar sendo muito visionário, posso estar me enganando, mas eu vejo como uma obrigação da empresa esse cuidado com o trabalhador. Ô, sacolinha. Tô olhando o tempo para não me perder, porque eu sou doido para me perder. Gi, eu vou te fazer uma correção. Também tá errado. Também tá errado, porque em casa a gente também tem que ter o tempo pro nosso perdão, pro nosso descanso, pro nosso conforto. A gente não pode ficar também só em função das atividades de casa. O home office trouxe um problema à tona nessa obrigatoriedade da pandemia, voltando a falar de pandemia, não tem jeito, que confundiu-se muito o fato da pessoa estar em casa, mais estar trabalhando. Então, novamente, ela emenda um trabalho no outro, uma atividade no outro, uma reunião sobre a outra. Eu tenho um conhecido que ele falou que a empresa agora liberou para o home office, ele foi trabalhar em casa, só que ela marca uma reunião atrás de outra. Então, na verdade, piorou. Porque o tempo que ele estaria trabalhando, que ele estaria produzindo, ele tem que ficar parando para estar em reuniões para dizer o que ele está fazendo. Mas, poxa, se ele só está em reunião, ele não está fazendo nada. Então a empresa, na verdade, eu falo que está sendo uma grande paranoica. Ela está marcando reunião para ver se a pessoa realmente está ali de prontidão, está ali disponível, né? O que ela tem feito. Mas deixa a pessoa trabalhar. Você contratou um funcionário, você tem que confiar que ele está fazendo o melhor dele. Marca a reunião periódica, faz com que ele mostre o que ele está fazendo, mas não fique em cima, cobrando. Olha, me mostra o resultado. 10 minutos depois, o que você fez agora? 10 minutos depois, o que você fez agora? Isso cansa, isso desgasta. Mesma coisa em casa. Estou em casa, o que eu estou fazendo em casa? Já que eu não estou fazendo nada, eu vou limpar a casa. É uma liberdade? É uma liberdade, mas eu não posso tornar isso uma obrigação sempre. Entendeu? Mesmo estando em casa, mesmo intercalando entre trabalho de home office, atividades de casa, eu preciso de um tempo meu. De um tempo para sentar no sofá, respirar, ficar lá na televisão, na caixinha do nada. Entendeu? Eu preciso desse tempo. Eu preciso dar essa desligada. Essa é saudade. Saúde. Perdão, isso é saúde. Entendeu? Sim, eu entendi. Mas você entendeu também que só o trabalho doméstico também não é saudável. Você tem que ter um tempinho para você, para descansar, para relaxar. Entendeu? Eu sei que o trabalho doméstico cansa, principalmente quem tem filho. Entendeu? É uma tensão constante, é um desgaste constante. Você termina de arrumar a casa, o outro cômodo já está uma bagunça, você vai para outro cômodo, o anterior já está bagunçado de novo. Então, assim, você precisa ter um momento
de se desligar. Falar, chega, cansei, vou deixar a bagunça, vou fazer vista grossa, vou sentar aqui e vou ficar lá na minha caixinha do nada. Ou no celular, que nem a gente faz hoje em dia, né? Vai jogar Candy Crush, vai jogar paciência, faz alguma coisa que te tire do pensamento de que, ai, tenho que fazer. Entendeu? Tá na hora, tem que fazer o almoço. Tá na hora, tá em determinado momento, tem que arrumar a casa. Daqui a pouco eu tenho trabalho para fazer. Daqui a pouco meu marido chega do trabalho. Você entendeu? Se você se descuidar, você emenda uma coisa na outra. E aí é desgaste, aí cansa, aí chega no fim do dia você tem aquela sensação de que você não fez nada, que você não produziu. Então precisa sim, que nem a Cléia falou, a cada 3, 4 horinhas ali, bota um intervalo para você de 10, 15 minutos. Eu falei em lives anteriores também, o nosso cérebro, vou falar agora de neurologia, nosso cérebro ele não consegue se dedicar muito tempo a uma mesma tarefa. Por mais que a pessoa seja autocontrolada, por mais que ela seja disciplinada, por mais que ela medite, de fazer aquilo com atenção plena, o cérebro não consegue. Ele consegue render, em média, pela neurologia de hoje em dia, 40 a 50 minutos fazendo a mesma tarefa. Depois disso ele desliga. É que nem computador. Você deixa o computador ligado, o que vai acontecer? Ele vai entrar em modo de espera. Ele precisa disso para resfriar os componentes, para limpar a memória que está acumulando tranqueira. O nosso cérebro é a mesma coisa. Ele entra em stand-by. Você pode ver que se você está lendo um livro por muito tempo, chega uma hora que você já não está mais processando. Você termina de ler a página, você tem que ler de novo porque você não lembra o que você acabou de ler. Você está estudando, você começa a dar branco no que você está estudando. Porque o cérebro não está processando, ele está te dando aviso de que está na hora de você parar um pouquinho. Vai tomar uma água, vai tomar um café, anda um pouquinho, levanta, sai desse ambiente. Então assim, os sinais estão ali. A gente tem que aprender a escutar. Eu tenho uma paciente que ela estava desenvolvendo toque. Ela perdeu o emprego, ficou em casa com a coisa da pandemia, o que ela tinha que fazer? Já que ela está em casa, vai arrumar a casa. Ela limpava a casa todos os dias, ela dava faxina todos os dias, ela passava pano em chão limpo, entendeu? Porque ela não tinha nada para fazer. O que eu fiz? O que eu estimulei ela a fazer? Coloca uma música enquanto você estiver fazendo isso. Deixa a música te entreter, vai, faz as suas tarefas. Se der vontade de dançar, você dança, pega a vassoura e dança. Se der vontade de cantar, você canta. Entendeu? Canta aos berros, põe para fora, faz uma coisa que gosta. E fazendo isso, o que acontece? Você vai aumentar a serotonina, vai diminuir o desgaste do cortisol daquela tarefa e você vai se divertir um pouco melhor. Você vai trabalhar um pouco mais devagar, provavelmente, mas não vai ser uma tarefa tão cansativa, tão pesarosa, e você vai terminar o dia com a sensação de que você se divertiu. Essa é uma das muitas ideias que eu usei com essa paciente. Tá? Tem várias possibilidades aí. O importante é, faz um planejamento mesmo. Pega um papel, lista ali as suas tarefas do dia e coloca pequenos intervalinhos entre elas. Sejam 5 minutos entre uma e outra para você parar, respirar. Você vai ver que o seu dia vai render melhor, você vai se divertir mais e as tarefas não vão ser tão pesadas assim. Entendeu? Então assim, dá para fazer, mas a gente esquece por falta de hábito. Vamos nos habituar a cuidar da gente? Que tal? Vamos nos habituar a prestar atenção, como eu falei, nos sinais. Nosso cérebro vai avisar quando ele não estiver bem, quando ele estiver parando de render. Não sei se eu me fiz entender. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, você manda aí pra mim e a gente retoma essa discussão. Gente, eu quero falar um pouquinho, como eu falei, vou falar bem sucintamente, eu e as minhas colinhas, sobre os tipos de depressão que a gente tem hoje em dia. São alguns, não são todos, mas assim, cada um tem a sua característica do como a gente tem que prestar atenção e como a gente tem que atentar a eles. Tá? Como eu falei, no fundo, nosso cérebro é uma maquininha muito esperta. Ele sabe do que ele precisa. Então, se você não estiver bem, ele vai te dar os sinais. Você vai ficar com sono, você vai ficar cansado, nada vai te dar prazer, as coisas que você sempre fez, que você agora estão perdendo interesse, você vai parar e pensar, nossa, mas você gostava tanto de fazer isso, por que eu não estou conseguindo mais? São sinais que o cérebro está dando de que alguma coisa está errada. Presta atenção, anota. Começa a anotar quando você tiver esses vislumbres de atenção. Por exemplo, sempre gostei muito de ler, hoje em dia eu leio 10 páginas e me cansa. É sinal de que alguma coisa ali tá. Pode ser o tipo de livro, pode ser. Perdão. O meu cansaço, o meu empenho que está indo embora, a minha energia que está me falhando. Mas enfim,
tem sinais de que alguma coisa ali não está certa para a gente prestar atenção. O primeiro tipo de depressão que eu falo que a gente tem que prestar atenção é uma depressão, só que não. Chama depressão casual. O que é uma depressão casual? Acontecem coisas no dia a dia que desgastam, que chateiam, que entristecem. Um amigo morreu, um parente morreu, pandemia, isso está acontecendo muito. Tô triste, tô em luto, tô desgostoso, entendeu? Tô pensando muito na minha vida, nas coisas que eu fazia, que eu tô deixando de fazer, entendeu? As coisas não me dão o mesmo prazer de antes, eu não tenho o mesmo interesse. Tô de saco cheio, não quero mais trabalhar com isso, quero mudar meu tipo de trabalho, porque isso aqui não está me encantando. São coisas normais do dia a dia. Então, é chamado depressão casual porque é um episódio, um momento. Algo aconteceu que te desencadeou nesse momento, movimento de depressão. Não quer dizer que por causa disso você tenha depressão. Eu fui procurado uma vez no consultório, a família veio trazer uma senhorinha, 60 e poucos anos, quase 70, falando que ela não queria sair de casa, não queria comer, estava deprimida extrema. Fui conversando com ela, vocês sabem o que eu descobri? Ela tinha perdido há 2 semanas atrás o marido e o filho num acidente de carro. Vocês queriam que ela estivesse como? Ela estava em luto, ela estava desgostosa, ela estava triste, ela estava chorosa, ela não queria comer. Gente, ela está passando pelo processo de luto. Não tem a ver com depressão. Se continuar, pode virar. Mas naquele momento não era uma depressão, era a falta de ter alguém para conversar que entendesse o que ela estava sentindo. Só que hoje em dia a gente tem o hábito de não conversar com quem está em casa, porque não tem outro aqui comigo. Mas visualize. Vocês se identificam? A pessoa está falando com você e você, o que você falou mesmo? A gente não conversa. A gente fica em casa de frente para o outro na mesa do jantar, não bendito do celular. A gente não interage, a gente não conversa, a gente não ouve o que o outro tem a dizer. Nossa, como foi o dia? Isso é tão importante para essas pessoas. Eu tive uma paciente uma vez me procurando no consultório, ela falou do dia a dia dela inteiro. Aí no final, depois ela fala feito uma matraca, não tem uma expressão melhor, eu falei para ela, mas como a senhora tá? Ela começou a chorar, olhou para mim e falou, eu não sei há quanto tempo alguém não me pergunta isso, como eu estou me sentindo. Eles percebem uma coisa tão boba, tão corriqueira, entendeu? A gente tem que prestar atenção. A gente mora com as pessoas, a gente tem um convívio ali, a gente tem que olhar para os lados. Quem é a pessoa que mora comigo? Quem é a pessoa que está aqui? Quem é a pessoa que está participando da minha vida, que eu estou dividindo esse tempo? Pode ser alguém do trabalho, pode ser um colega de república, pode ser um familiar, se eu moro em casa, filhos, amigos, marido, mulher. Enfim, quem são as pessoas com quem eu convivo? O que eu sei sobre elas? Como é que é o dia delas? Eu tenho que saber pelo menos o básico. A pessoa chegou em casa. Onde você estava? Estava trabalhando. Como que você não sabe que a pessoa estava trabalhando? Você percebe? A gente vai se desligando, a gente vai olhando para dentro e esquece de olhar para fora. A gente não pode fazer isso. A depressão casual tem isso. A gente se fecha, eu falo que é fechado para balanço, para deixar sentir o que está vindo, para poder abrir de uma forma diferente, processar aquelas informações pesadas, tensas, né, para lidar com aquilo de uma forma boa. Se aquilo persistir, se não abrir, se a pessoa entrar num processo de tristeza, de luto, de desinteresse, aí você tem que prestar atenção, porque pode estar virando aí uma distimia, uma depressão mais séria. Tá? Caso contrário, deixe a pessoa viver esse momento dela. Entendeu? Outro tipo muito comum, a gente está caminhando agora para o fim do ano, é muito comum de aparecer a depressão sazonal. O que é sazonal? É uma coisa que vem em ciclos, acontece ao longo do ano, acontece ao longo do tempo, então tem momentos da nossa história, da nossa vida, onde a depressão, onde a gente tem esses momentos casuais que podem durar um pouco mais, são momentos que a gente já até espera. Fim do ano é louco para isso acontecer, Natal, que é época de reunir família, hora é época de encontrar com amigos, fim de ano, confraternização, por conta de pandemia muitas empresas não estão fazendo. Então, assim, são momentos em que você fica naquela expectativa, você entra naquele mindset um pouco de tristeza, um pouco de transformação. Então é natural que a gente tenha um pouco de defasagem quanto a isso. Entendeu? É esperado que aconteça.
Outro evento também que é muito desencadeador de uma depressão sazonal é quando a gente perde alguém importante, um familiar, um amigo, e a gente vai chegando perto da época que aquela pessoa faleceu. Tem um termo, eu não gosto, mas as pessoas usam muito, aniversário de morte. Gente, eu acho isso horrível. Eu não quero lembrar quando a pessoa morreu, eu quero lembrar do aniversário da pessoa alegre, comemorando. É assim que eu sou. Não estou julgando, não acho que esteja errado. É o jeito que a pessoa tem de processar essa depressão sazonal, de lidar com esse mal-estar. Você entendeu? É comum. Quem aqui nunca perdeu ninguém? A não ser criança que ainda não processe bem. Se você é de adolescente para adulto, você já perdeu alguém na sua vida, mesmo que não seja para a morte. Mesmo que seja alguém que mudou de cidade, mudou de país, alguém que foi para longe, um relacionamento que terminou. Então, quando você vai chegando naquele aniversário da pessoa ou do relacionamento, começa a bater aquela tristezinha de, nossa, não tenho mais essa pessoa por perto, não é mais no meu cotidiano. Então, lidar com essa transformação é pesado. E quando essa época do ano vai chegando, a gente vai tendo que lidar com isso. Não tem como para onde fugir. Não tem como negar, não tem como beber, encher a cara e fingir que não tem nada acontecendo, embora as pessoas tentem. Mas ela tem rememorar, está correto, Claire. Rememorar é a mesma coisa que lembrar, que recordar, entendeu? O que é memorável? É uma coisa que é muito marcante para você. O que é rememorar? É você ficar lembrando disso. Você resgatar sucessos, resgatar fracassos, resgatar alegrias, resgatar tristezas. Eu posso rememorar desde o dia do meu casamento, que foi um momento extremamente feliz para mim, como eu posso rememorar o dia que minha avó faleceu. Foi a perda mais recente que eu tive. Então, assim, a gente tem intensidades de eventos que acontecem na nossa vida que marcam a nossa memória. Rememorar é bom para a gente lembrar de como se sentiu, que a gente não pode fechar um ciclo e ficar preso nele. Seja bom, seja ruim, nenhum dos dois é muito bom. A gente tem que deixar aquela memória vir, ensinar o que ela tem para ensinar e seguir adiante na nossa linha do tempo. Entendeu? A gente vai levar aquela bagagem com a gente, aquele aprendizado, as lições que aquela pessoa nos ensinou. Eu tenho até a frase que minha avó falava, viva a vida, tatuada no pulso. Porque é uma coisa muito importante para ela e é muito importante para mim essa lição. Viver a vida, dar o nosso melhor, assim, a gente se entregar para aquilo que gosta. É assim que eu levo essa informação. Tem pessoas que não, tem pessoas que vivem um luto tão intenso que lembrar das coisas que a pessoa falava é ruim, é doloroso. Cada um tem um jeito de lidar. Cada um tem um jeito de rememorar, para usar o seu termo. Entendeu? Alguns sinais dessa depressão sazonal é a impaciência, o nervosismo, a ansiedade e a agitação. Você quer que aquilo passe logo, mas você não quer que aquele dia chegue. Entendeu? Chegamos no ponto principal, que é a distimia, que é o transtorno depressivo mais severo. O que caracteriza uma depressão? Como eu falei, eu não vou falar de sintomas, mas um estado depressivo que dura aí 6 meses e não muda. Não é que a pessoa tem altos e baixos, todo mundo tem altos e baixos. Mas a pessoa está nesse estado de depressão. Há 6 meses ela está entrando numa depressão. Pode ser que aquilo já esteja instalado, pode ser que aquilo esteja se agravando. Você tem que tomar o cuidado de observar, de acompanhar, né? De ver o que está acontecendo com aquela pessoa. A distimia é a depressão mais grave ainda. A pessoa não está só deprimida, ela está completamente entregue. Então, o corpo dela produz cortisol em uma intensidade tão grande que a serotonina não consegue sair daquele mínimo. Então, assim, nada dá prazer para a pessoa, nem as coisas cotidianas. A pessoa não tem vontade de escovar o dente, não tem vontade de pentear o cabelo. Ah, não vou tomar banho, não vou sair de casa mesmo. Né? Usa sempre a mesma roupa, porque afinal não vai sair de casa e ninguém vai ver. Então a pessoa vai entregando, vai se entregando e vai rebaixando. Porque quando entra num estágio mais avançado da depressão, o que acontece? O sistema imunológico para de responder, o sistema nervoso começa a falhar, porque afinal é a lei do menor esforço. O cérebro ele sempre vai tentar poupar energia. Se eu não estou produzindo, se eu não estou usando determinados músculos, eu não vou ficar mandando sinais para ele, eu vou deixar eles descansarem. Então é aquela pessoa que fica tanto tempo sentada, tanto tempo deitada, que quando vai levantar a perna fraqueja, não tem mais força na perna. Não consegue ficar em pé, porque a musculatura aqui das costas não tem força para sustentar
na própria coluna, de tanto que a pessoa fica largada. Entendeu? Então, assim, o corpo começa a cobrar o preço dessa distimia. A pessoa fica muito irritada. Qualquer coisa que tente interferir na rotina dela, ela vai se irritar, vai botar a pessoa para correr, vai evitar situações de mudança. A pessoa é muito pessimista. Ela acha que ela vai morrer, ela já espera o pior das coisas, dos outros, você entendeu? Então, assim, ela se entrega ao baixo astral. Ela se entrega ao desânimo de tal maneira que, assim, parece que você tem que pegar a pessoa e chacoalhar para ver se ela acorda. Entendeu? E a principal característica, que é uma das marcas registradas para mim da distimia, é o mau humor persistente. A pessoa reluta tudo no dia a dia dela. Nada tá bom, nada agrada. Os filhos vão falar com ela, ela fica irritada dos filhos não deixar ela descansar, e na verdade ela não sai da cama, mas ela precisa descansar. Então ela não percebe o quanto ela está fechando a conchinha em cima dela. Ela precisa se abrir, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser ouvida. Por que, que ela ficou daquele jeito? Vamos ajudar a pessoa a se levantar. Não é pegar a pessoa pela mão e vem. Entendeu? Isso é muito bonito, mas não faz bem nenhum para a pessoa. Porque se a pessoa está naquele estado, não foi fácil para ela chegar naquele estado, não vai ser fácil para ela sair daquele estado, mas ela precisa entender que ela precisa sair daquilo. Muitas vezes só conversar, só a psicoterapia já ajuda. Outras, a medicação é importante, porque o corpo já está no estado de defasagem tão grande, os neurotransmissores, os hormônios já estão com uma produção tão pequena pelo tempo que ela ficou parada, que ela precisa de medicação para estimular esse levante, para que o corpo volte a dar sinais, para que o corpo volte a responder a um estado saudável e ela possa sair daquela depressão. Entendeu? Então, assim, todo profissional tem o seu limite. Então, o psicólogo ele tem que saber avaliar quando a pessoa está num ponto onde só a psicoterapia vai ajudar, ou então não, essa pessoa precisa de medicação para depois entrar com a psicoterapia, porque precisa. Antes de tudo, você tem que tratar o corpo, você vai tratar o orgânico. Se o corpo estiver bem, se o corpo estiver preparado, aí a psicoterapia vai ser eficaz. Caso contrário, você vai ser mais um que vai falar e a pessoa não vai ouvir. Entendeu? Porque ela não está no momento para terapia, ela precisa naquele ponto recuperar o corpo. É o cansaço, uma distimia mais extrema, eu tive um caso extremo. Respirar cansava a pessoa. Então ela tinha que ficar deitada para tirar o peso do próprio corpo, para produzir o mínimo possível. Teve que entrar com uma medicação de resgate ali ferrada, para a pessoa recuperar um pouco da nutrição, recuperar um pouco da força, para conseguir até ficar sentada. Aí a pessoa conseguia respirar sem cansar, falar um pouco mais, entendeu? Mas teve o tempo da medicação. Isso tem que ser respeitado. Então, quem é que gosta de tomar remédio? Ninguém. Remédio pode ser agressivo? Pode ser agressivo. Você entendeu? Mas se ela está num ponto onde ela precisa de medicação, ela precisa da medicação. Vai atacar o estômago? Vamos dar outra coisa para ajudar no estômago. Entendeu? Uma medicação própria para reforçar o estômago, para se recuperar. Porque até esse atacar o estômago pode ser um sinal de algo que está acontecendo ali por conta da depressão e a medicação vai agir. Entendeu? Não sou médico, não sou psiquiatra, não sou farmacêutico, não vou dar nomes de remédios aqui. Mas só quem pode falar de medicação é médico, psiquiatra, farmacêutico. Então, assim, tá com dúvida? Vai até o médico. Olha, eu tô tomando essa medicação, mas está atacando o estômago. É assim mesmo? Toda medicação psicotrópica tem entre 2 semanas e um mês para ela começar a fazer um efeito no corpo. Menos do que isso é adaptação. Então não adianta, por exemplo, a pessoa toma 2 dias, me deu dor de barriga, não vou mais tomar. Ela não está tomando a medicação, ela não está fazendo um tratamento. Ela precisa entrar, entrar no ritmo da medicação. Leva tempo, entendeu? Não é uma coisa que vai, como eu falei, ela não chegou nesse ponto da noite pro dia. Não vai ser da noite pro dia, não vai ser uma vez que ela tomou um remédio, 2 vezes que ela vai sair daquilo. Ela precisa de tempo, ela precisa de resposta. O corpo precisa de tempo para se recuperar. Entendeu? Então, assim, tem que ter paciência,
tem que ter paciência, tem que deixar o remédio agir. Tá com dúvida? Tá fazendo mal? Vai até o médico, liga para o médico, olha, minha mãe começou a tomar esse remédio, mas está dando muita reação. É assim mesmo? Ou então é melhor... Ele vai falar, não, então vamos diminuir a dosagem, vamos ajustar a dosagem, ou então vou entrar com uma medicação para o estômago, mas é ele quem vai dizer qual é a conduta. Entendeu? Se ele confiou naquele remédio, você, paciente, tem que confiar que ele sabe o que ele está fazendo. É o trabalho dele, afinal de contas, né? Você entendeu, Gil? Espero ter respondido novamente a sua questão. Outra depressão que é comum, mas os profissionais estão meio divididos sobre como lidar com ela. Depressão pós-parto. Eu conheço profissionais que não acreditam nela, na depressão pós-parto. Acham que é uma depressão e que o parto, na verdade, foi só um desencadeador. Não sei. O meu ponto de vista é, existe. Porque, como eu falei, a gente estava falando lá atrás do memorar. Tudo o que é importante, tudo que é intenso no nosso dia a dia, na nossa vida, gera experiência, gera mudanças, gera transformações. Perdão. Você entendeu? Então, assim, o que é mais intenso, sobretudo na vida de uma mulher, do que ter um filho? E eu não consigo imaginar. Entendeu? Então, assim, são 9 meses em média, às vezes menos, às vezes um pouco mais, que a pessoa vive para aquilo, se prepara para aquilo, tem que ajustar toda a vida dela em função daquele novo serzinho que está vindo ali. Entendeu? É fácil? Não é fácil. Toda relação trabalha com 3 eixos. A vida de um, a vida de outro e o meio termo, que é um pouco de cada um vai abrir mão para estar juntos. Com filhos não é diferente. Entendeu? A criança ela é totalmente dependente da mãe. A mãe vai ter ali um serzinho que depende dela em tempo integral. Então, não é fácil a gente abrir mão do nosso tempo, principalmente quem trabalha, quem tem um estilo de vida muito ativo, vai passar a ter que ficar em função daquela criança. Então, assim, muita gente bate no peito e fala, eu estou pronta para ser mãe, eu estou preparada, já ajustei minha vida, estou em licença maternidade, está com tudo pronto. Na hora que a criança nasce, ela olha para a cara da criança e vem aquele pensamento. O que eu faço agora? Por onde eu começo? Principalmente mães de primeira viagem. Não são só grávidas de primeira viagem que sofrem de depressão pós-parto, só para deixar claro. Pode acontecer às vezes em uma das outras gestações, pode vir no segundo filho, no terceiro filho, não necessariamente só no primeiro, mas é mais comum de acontecer no primeiro filho. Respondendo a sua pergunta, Gi, talvez. Ser caseiro é ruim para você? Te impede de fazer suas coisas? Te impede de viver? Eu acho que sim. Se você só faz isso, é de se levantar uma bandeirinha amarela e procurar ajuda. Procurar um médico ali para se informar, um psiquiatra, talvez. Caso contrário, não, eu prefiro ficar em casa, gosto de ver televisão, no meu tempo livre eu dou uma cochilada. Não vejo problema nenhum nisso. O importante é, tá te fazendo bem? Tá prejudicando o seu tempo, de alguma forma? Tá atrapalhando no trabalho, tá atrapalhando nas suas atividades diárias? Se não tiver, é um estilo de vida. Entendeu? Não vejo problema. Agora, se você acha que é uma coisa que te limita, que te prende, que você deixa de fazer outras coisas porque você quer ficar dormindo, aí eu levantaria uma bandeirinha amarela. Eu tipo, opa, tem algo acontecendo aqui, deixa eu procurar ajuda para me informar o que pode estar acontecendo. Entendeu? Lembra da depressão, qual que é o nome que ele deu aqui mesmo? Depressão casual. Entendeu? Você pode ter momentos que você não está bem. Não tem nada de errado com isso. Você não pode se entregar e só viver desse jeito. Aí você pode saber que tem algo acontecendo aí, tem um problema acontecendo. Tá bom? E o último caso aqui que eu quero falar é a depressão reativa, que é uma depressão causada por traumas, principalmente violência, abuso,
agressão, entendeu? Violência, quando eu falo, não é só a violência física, é a violência verbal. Então, assim, situações extremas onde a pessoa começa a reagir àquilo. Por isso que é uma depressão reativa, entendeu? Causa um estresse, causa um desgaste, a pessoa começa a ter insônia, começa a ficar irritada, perde o apetite, entendeu? Ela começa a se desvalorizar a tal ponto que ela pode chegar a ter até uma ideação suicida. Ela está reagindo a uma agressão, ela sente que ela... Qual é a expressão, qual é a palavra que eu estou buscando? Ela não se sente acolhida, ela não se sente protegida. Então ela sofreu uma agressão, ninguém ficou do lado dela. Geralmente porque ela não conta pra ninguém, entendeu? É muito comum, por exemplo, em relacionamentos, em casamento, a mulher trabalha fora, sofre uma agressão verbal dentro do trabalho. Ela não conta pro marido, porque ele é muito bravo, ele vai fazer besteira, vai tentar bater no meu chefe, enfim. Ela guarda aquilo pra ela. Ela vai se desmotivando, ela vai se fechando, ela vai encerrando todos os mecanismos ali que ela poderia usar para se libertar. Então, assim, ela reage contra ela mesma. Ela parte do princípio de que aquilo aconteceu, não tem nada que ela possa fazer, e que começam a vir certos pensamentos do tipo: será que eu mereci passar por isso? É justo com a pessoa? Não, não é justo. Mas é um mecanismo que acontece muito. Uma fala interessante hoje. Sou borderline, meu médico diz que é acarretado por traumas. Pode ser. Pode ter um fator desencadeador, pode ter um gatilho, entendeu? Que seria interessante investigar. Não sei se você faz acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, mas seria interessante investigar como pode ter começado todo esse processo. Muitas vezes a gente se concentra em como começou. O mais importante para mim é trabalhar o hoje, trabalhar o aqui e agora. Nosso tempo acabou, caso caia a live, tá? Vocês já sabem que não sou eu que desliguei na cara de ninguém, eu volto para me despedir. Que esse reloginho do Instagram é completamente imprevisível aqui. Mas você entendeu? Tudo que gera traumas deixa uma marca bem profunda na nossa mente, no nosso cérebro, uma cicatriz mesmo. Né? E essa memória fica ali rodeando, fica ali urubuzando, como eu gosto de dizer, sempre perturbando. E sempre que tem a oportunidade, ou ela aparece para lembrar a gente do que aconteceu, principalmente num trauma envolvendo violência, envolvendo agressão, ou no caso, quando algo é muito intenso, o nosso cérebro ele não foi nem capaz de formar uma memória, mas ele ficou com a reação emocional daquilo. A memória se forma pela soma da experiência com o estado emocional que a gente atribui a ele. Você entendeu? Então, assim, essa equação é muito particular. Ai, meu pé dormiu. É muito particular de cada momento. Entendeu? Então, pode ser que uma pessoa passe por algo e não gere um trauma. E outra, uma coisinha muito menor já deixa um trauma para a vida inteira. Eu tive uma paciente que ela falava muito que ela tinha sido abusada, tinha sido abusada. Quando a gente foi investigar, usou até de hipnose para entender, mas porque ela não falava o que tinha acontecido, só falava que tinha sido abusada. O abuso para ela foi, ela estava trabalhando, o chefe dela foi apresentar um sócio, o sócio cumprimentou ela, só que cumprimentou e sorriu para ela. Por alguma razão, ela se sentiu invadida por isso. Ela achou que o sócio passou do limite, foi muito cordial, que é uma palavra que ela usava, eu não gostei, não fiquei à vontade. Então, assim, olha que coisa. Para uma pessoa normal, nossa, eu cumprimentei uma pessoa, ela sorriu para mim, e eu ficaria feliz. Para ela, aquilo teve um peso negativo, foi um abuso, talvez por outras experiências anteriores, aí não tive a oportunidade até então de explorar. Você entendeu? Oi, voltou? Estão todos aí? Para mim deu uma pausada brusca aqui, não sei o que aconteceu. A gente tem que tomar muito cuidado, nunca menosprezar uma experiência, nunca menosprezar uma vivência. Se vocês estiverem me ouvindo, deixa um comentário para mim, por favor, que eu... Obrigado, Cléia. Sempre fico na dúvida aqui, porque teve uma live minha que parou no meio, só que não parou para mim. Então eu terminei a live depois que vieram me falar que a live tinha parado em 20 minutos e não voltou. Tudo que acontece
tem uma expectativa, tem uma experiência e deixa uma marca. Às vezes é tão intenso essa marca que gera um trauma. Só que o meu cérebro não forma a memória. Lembra daquela equação da experiência com o valor emocional. Às vezes o valor emocional é tão grande que ele engole a experiência. Eu só lembro do que eu senti, não lembro do que aconteceu. Isso é um trauma. Grosso modo, isso é uma experiência traumática. Que com terapia, que com regressão a gente consegue ir na causa, ir naquela semente da lembrança, tirar o emocional e investigar o que de fato aconteceu. E a gente descobre que é uma coisa muito menor, como foi o caso dessa paciente. O sorriso daquela pessoa fez com que ela se sentisse invadida. Entendeu? Eu fiquei com ela há pouquíssimo tempo, não tive oportunidade de ir além desse ponto. Mas para ela aquilo foi traumático, para ela aquele sorriso foi traumático. Por quê? Não sei. Não sei que relação ela tinha com esse sócio do chefe, se aquilo já aconteceu antes, de repente numa outra experiência pode ter sido um abuso que começou com um sorriso e veio tudo à tona. São muitos talvez, para ficar pensando é isso com certeza. Entendeu? Então, por isso que eu não... Investigar a origem é um detalhe. Eu gosto de focar no hoje. Como eu estou vivendo com isso hoje? Eu vivo em função do emocional? Eu vivo em função do trauma? Eu vivo em função do medo? Ou eu reúno forças para lidar, para sair? Se eu estou numa depressão que me prende na cama, eu estou aceitando ficar deitado ou eu estou lutando para um pouquinho cada dia levantar e sair? Tem um exercício que eu gosto de brincar e vou fazer com vocês agora. Quantos de vocês conseguem agora levantar da cadeira? Ou da cama, ou de onde vocês estiverem sentados nesse estilo? Eu não quero que vocês tentem, eu quero que vocês se levantem. Levantem, deem uma olhada em volta e daí vocês me falem, estou em pé. Isso aí, Cleia. Estou em pé. Foi difícil se levantar? Foi difícil aceitar, mudar? Porque eu sugeri. Eu não mandei você ficar em pé, não te obriguei, você levantou. Quando a gente lida com a depressão é a mesma coisa, são pequenas coisinhas que pra mim são triviais, são óbvias, mas para outra pessoa é um desafio. Uma pessoa que está uma semana sentada, levantar é desafiador. Então quando ela sente que ela levantou, que ela consegue, ela comemora por dentro. Ela fica naquele estado de oba, eu consigo sair disso. E esse eu consigo vai ficar gravado no cérebro dela, que vai repercutir por todas as decisões dela. Então eu consigo fazer algo diferente. Ah, eu estou animado, desanimado, mas eu consigo me animar com alguma coisa. Estou cansado, eu consigo repor energias. Você percebe o quanto o eu consigo vai ecoando, vai ecoando, vai ecoando e vai provocando mudanças. É que nem jogar uma pedra no lago. O lago ondula, e essa onda vai espalhando, vai espalhando. Mesmo que ela chegue na beirada do lago, ou se o lago for muito grande, chegue na metade, pare, o fundo do lago, onde a pedra caiu, levantou um monte de poeira. Então alguma coisa está mudando ali dentro. Alguma coisa vai aparecer. Nossa mente é a mesma coisa. Cada vez que eu jogo uma pedrinha, cada vez que eu jogo uma ideia, uma informação, eu provoco uma mudança. Pode ser que ela não dure naquele momento, pode ser que eu precise jogar outras pedrinhas ali, faça outras sugestões para funcionar. Mas uma hora eu vou achar aquela que vai fazer com que a pessoa se levante e fale para ela mesma, eu consigo. São duas palavrinhas assim tão poderosas e a gente esquece de dizer. Eu consigo. Então eu quero que vocês pensem nisso. Nosso tempo já acabou, daqui a pouco o Instagram vai me derrubar de novo. Espero eu não perder essa live, porque senão eu vou chorar demais, vou entrar em depressão. Brincadeira. Gente, espero ter respondido as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, mandem para mim, ou pelo direct, ou nos comentários aqui do vídeo mesmo, que eu vou responder a todo mundo. É um assunto longo, é um assunto intenso, é um assunto que não termina, que está sempre mudando, né? E a gente tem muito para falar sobre ele. Todo mundo conhece alguém que precisa experimentar essa sensação de ficar em pé, precisa da sensação de olhar para si mesmo e falar, eu consigo mudar. Então lembrem-se disso. Antes de olhar para trás, olhem para frente.
Antes de você pensar em dar um passo, olhem para o ambiente que vocês estão hoje. Eu quero mudar, mas o que eu vou deixar para trás? O que eu quero mudar em mim? Ah, faço muito tempo deitado, a cama está ruim, então eu tenho que comprar uma cama nova. Ou então não ficar tanto tempo deitado. Mas você percebe o quanto uma perguntinha boba produz tantas revoluções, tantas transformações. Eu quero que vocês pensem nisso. A pergunta que eu vou deixar para vocês é essa. Levem para a vida, levem para os clientes de vocês, para os pacientes de vocês. Sempre que alguém disser perto de vocês, eu quero mudar, você pergunta para a pessoa de volta ou para vocês mesmos. Se você pensar que quer mudar algo na sua vida, pergunte para você mesmo. O que eu quero deixar para trás? Essa resposta vai motivar a pessoa a pensar em toda a vida dela. De um jeito que vocês não fazem ideia do poder que isso tem. Então pensem nisso, valorizem essas pequenas coisinhas que para as pessoas, uma pessoa em depressão, como eu falei, muito tempo sentada, ficar em pé já é uma vitória, já é uma conquista. Muito tempo deitada, então, muito mais. Não menosprezem a depressão, não menosprezem os sinais. Se você acha que está muito cansado, talvez você esteja se desgastando muito. Lembre de dar um tempo para vocês. Lembre-se de colocar pequenas pausas na rotina diária de vocês. Eu tenho aqui meu planejamento semanal, é uma parte dele pelo menos, com os meus pacientes, com os meus atendimentos. E eu sempre me lembro de deixar entre um e outro uma pausinha, um intervalinho ali de respirar. Façam o mesmo por vocês e pelas pessoas que vocês cuidam. Vocês vão ver que vai melhorar muito o rendimento e o atendimento de vocês. Gente, eu vou ficando por aqui então. Me despeço de vocês, agradeço a todos que ficaram comigo até agora, todos que trouxeram suas perguntas, suas questões, agradeço aqueles que trouxeram questões pessoais. Gi, estou disponível para você, quiser me procurar no direct, a gente conversa um pouco mais sobre essa questão. Mas, gente, não deixem de procurar ajuda quando sentirem que é necessário. Se vocês acham que não estão dando conta, não se fechem, não se menosprezem. Cada um é importante da sua maneira. Cada coisinha importa. Lembre-se que numa horta não importa quantas centenas de plantas a gente faça crescer. Cada semente tem o seu papel. Pensamentos, sentimentos é a mesma coisa. Cada sentimento conta, cada pensamento conta. Então que sejam bons, que sejam pelo bem de vocês. Bom dia para vocês, gente. Terapia Matinal aqui vai se despedindo mais uma vez. E vamos ver qual vai ser o tema aí que vocês vão propor para a próxima live. Boa semana para todos, boa sexta-feira e partiu descansar, gente. Tchau, tchau.